Salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver estudando de madrugada. Espero que todos estejam bem. A gente vai resolver alguns exercícios aí sobre movimento circular uniforme e transmissão de movimentos, tá? O livro de vocês, a apostila de vocês, são exercícios de lá, tá bom? Gostaria que vocês acompanhassem aí com a apostila, guardassem as suas dúvidas para retirar no nosso plantão lá, beleza? Vamos que vamos. Com relação ao funcionamento de uma bicicleta de marchas, em que cada marcha é uma combinação de uma das coroas dianteiras com uma das coroas traseiras, são formuladas as seguintes afirmativas. Uma bicicleta que tenha duas coroas dianteiras e 5 traseiras, teremos um total de 10 marchas possíveis. É a combinação de uma coroa dianteira com cada 5 traseiras, correto? Então até aí tudo bem. Em cada marcha representa uma associação de uma coroa dianteira com uma traseira. Perfeito, né? Isso é uma bicicleta de marcha, como a gente conhece. Essa aí é a tão famosa bicicleta de 10 marchas, tá legal? Bem, vamos ver a 2. Em alta velocidade, convém acionar a coroa dianteira com raio maior, com a coroa traseira de maior raio também. Galera, em alta velocidade convém você acompanhar o giro do pedal. E para você acompanhar o melhor giro do pedal é que se em alta velocidade o pneu está rodando muito. Se ele está rodando muito, quer dizer que você tem a coroa traseira menor possível, tá? E não maior possível, ok? Lembre-se que rodar muito significa ter muita frequência de giro, significa ter muita velocidade angular. Então, para ter maior velocidade, o giro traseiro tem que ser muito alto e para que isso aconteça, o raio tem que ser menor possível, tá legal? Então, não é o maior raio, e sim o menor raio na traseira. Vamos ver o próximo. Em uma subida íngreme, convém acionar a coroa dianteira de menor raio e a coroa traseira de maior raio. Isso, essa é chamada marcha leve, correto? Quando você coloca lá sua bicicleta que você pedala, pedala e quase não sai do lugar, isso é muito bom para a dianteira, para que você não faça tanto esforço assim na hora de subida. Tá legal? Na hora de você subir, ok? Então, temos duas opções aí corretas. Letra A como resposta. Beleza? Vamos continuar? Então tá aqui, ó. Exercício 2. Uma partícula executa um movimento uniforme sobre uma circunferência de raio de 20 centímetros. Então passei para metro, ok? Ela percorre a metade da circunferência em 2 segundos. Então, ou seja, o período sobre 2 vale 2 segundos. Metade da circunferência, metade do período vale 2 segundos. Logo, o período inteiro vai valer 4, ok? Ele quer saber a frequência em hertz e o período. O período a gente já matou, né? 4. Agora é só calcular a frequência. A frequência é o inverso do período, ok? Frequência vai ser 1 sobre 4, que é o inverso do período. Então, frequência vai ser 0,25 e período é igual a 4. Isso nos leva à letra E. Tranquilo? Cuidado para você não trocar com a letra A, tá legal? A pergunta foi a frequência, que foi a segunda coisa que a gente calculou. E depois foi o período, que foi a primeira coisa que a gente encontrou. Tranquilo, né? Vamos ao próximo. Essa foi bem fácil, né? Ih, já denunciei a resposta. Esqueci de animar ali o X, ó. Vamos lá. Vamos ver por que é aquela resposta ali, então. O mecanismo representado na figura a seguir é utilizado para enrolar mangueiras após terem sido usadas no combate a incêndios. A mangueira é enrolada sobre si, então o raio vai aumentando, correto? Cada volta que a mangueira vai dando, o raio dela vai aumentando, ok? A mangueira é enrolada sobre si, camada sobre camada, formando um carretel cada vez mais espesso, com raio maior. Considerando que o diâmetro da polia A seja maior do que o diâmetro da polia B, então tá aqui, ó. Quando eu dou uma volta em A, B então tem que dar montão de volta. Tá legal? B dá montão de volta, ok? Então a velocidade angular de B é maior do que a de A. Tá legal? Então eu tenho aqui a pergunta, né? Quando giramos a manivela M com velocidade constante, verificamos que a polia B gira
Então, se ela tem um raio menor, ela gira mais vezes para compensar o raio maior de A. Se ela gira mais vezes, ela vai ter ali um giro, ela vai girar mais rapidamente do que a polia A. Então, B gira mais rapidamente do que a polia A. Tá legal? Enquanto a extremidade P da mangueira sobe com o movimento. Aí você está quase marcando com o movimento uniforme. Tá legal? Por que você está quase marcando? Porque o cara disse no exercício aqui, ó, que... Cadê, ó? A velocidade constante, tá vendo? Mas ele aplicou uma velocidade constante na manivela. Tá legal? O cara está se referindo aqui à extremidade P, ok? A extremidade P não sobe com velocidade constante. Mas por quê? Olha para cá, ó. Tá vendo? Velocidade é velocidade angular vezes raio. A velocidade angular daqui da polia B é a mesma do carretel, tá? Porque eles percorrem os mesmos ângulos no mesmo intervalo de tempo. Só aconteceu o seguinte: o passo que esse cara dá um giro, quem aumenta? O raio dele aumenta. Se o raio dele aumenta e a velocidade continua sendo a mesma, né? O que vai acontecer com a velocidade linear da borda? Justamente onde está P. Ela também aumenta, tá legal? Me levando ao movimento acelerado, ok? Então a resposta correta realmente é a letra A. Você pode cortar os uniformes e pode tirar aí o mais lentamente, tá legal? Então beleza, foi na letra A. Vamos para o próximo. Duas partículas percorrem a mesma trajetória em movimentos circulares uniformes, uma em sentido horário e a outra em sentido anti-horário. A primeira partícula efetua um terço de RPM e a segunda um quarto de RPM. Então, deu a frequência para a gente, tá legal? Rotações por minuto, ok? Então, sabendo-se que partiram do mesmo ponto, em uma hora elas se encontrarão quantas vezes, né? Essa é a questão. Vamos fazer por velocidade relativa, tá? Vamos calcular por velocidade relativa. Vamos lembrar, aqui elas estão em sentidos contrários, não é isso? Uma está no horário e outra em sentido anti-horário, tá? Então vamos calcular a velocidade angular da primeira, ok? Que vai ser ali um terço. Então eu vou ter isso aí em rotação. Eu acho que eu escrevi voltas, tá legal? Porque eu não passei para hertz aqui, ó. Eu mantive em RPM, em rotações por minuto. Então essa unidade aqui vai ser voltas por minuto, tá legal? Beleza? Vamos nessa. E calculei a velocidade 2, né? Que vai ser também dada por essa relação, ok? Com a frequência 2, que foi um quarto. Tá legal? Vamos calcular a velocidade relativa. Como eles estão em sentidos contrários, a velocidade relativa entre eles é somada. Só que eu fiz isso com a velocidade angular. Então eu somei a velocidade 1 com a velocidade 2. Tá legal? Então tá aqui, ó, a velocidade 1 e a velocidade 2. Vou colocar esse 1 terço e 1 quarto. Na verdade, vou colocar 2π em evidência, tá bom? Porque ele aparece nos dois termos. Então coloquei em evidência. 1 terço mais 1 quarto é igual a 7 dozeavos, tá legal? Então quer dizer que a velocidade angular foi 2π vezes 7 dozeavos, simplificando esse 2 com 12, 7 sextos π. Então, ó, observem que eu coloquei aqui vezes ou rotações, tá bom? É porque a resposta que está em vezes, o número de encontros está em vezes, tá legal? Então eu coloquei aqui vezes, tá bom? Ok? E como eu mantive aqui em RPM, aqui está por minuto, tá bom? Rotações por minuto, vezes por minuto, tá bom? Ok? Então mantive essas relações aqui para obter a resposta adequada. Bem, a gente já tem a velocidade relativa, agora a gente vai calcular a distância relativa entre eles e depois dividir pelo comprimento da circunferência, pelo deslocamento da circunferência. Então vamos encontrar a distância relativa entre eles. É só pegar a velocidade relativa e multiplicar pelo tempo, que foi uma hora. Tá legal? Então vamos multiplicar, ó, velocidade relativa pelo tempo, que foi uma hora. Como aqui está em minutos, eu coloquei aqui 60 minutos, uma hora. Simplifiquei 60
Multipliquei, perdão. Aqui tá multiplicação, né? Como é que essa porra vai dar isso aqui? Hein? Ah, entendi. Perdão, gente. É 7π sobre 6. Esse cara aqui, ó, vezes, tá? É esse termo vezes isso. Então, eu vou pegar o 6 daqui, 60 dividir por 6, tá vendo? Tá, isso aqui tá muito mal feito, né, cara? Podia ter colocado de outro jeito. Eu ter colocado 6 aqui embaixo, tá? Então, é 60 sobre 6, vai dar 10. 10 vezes 7 vai dar 70π. Agora sim, beleza? Vamos dividir pelo comprimento da circunferência, que é 2π, tá legal? Para calcular quantas vezes eles se encontraram. Então, dividindo aí por 2π, vou cortar π com π, vai sobrar 70 sobre 2. 70 sobre 2, eles se encontraram 35 vezes ao longo desse movimento. Tá legal? Então, o que eu fiz aqui? Eu calculei primeiro a velocidade relativa entre eles, depois a distância relativa entre eles e dividi pelo número de voltas que ou um primeiro partícula ou a segunda deu, que foi 2π, né? Eles vão se encontrar, então, 35 vezes ao longo desse movimento. Tá legal, gente? Maneiro, né? Essa foi um pouquinho mais complexa, né? Então, da letra B. Vamos para o próximo, hein? 3 engrenagens giram vinculadas conforme a figura. A engrenagem A gira em sentido horário, com velocidade de 30 radianos por segundo. Então tá aqui, ó, no sentido horário. Tá legal? As polias C, B e A possuem raios. Então, ó, essa R, essa 2R e essa 3R. Determine as velocidades angulares de B e C e seus sentidos de rotação. Bem, como esse tipo de acoplamento é um acoplamento ligado por engrenagem, um engrenamento, a velocidade linear é transportada de um para o outro. Então eu passo a ter uma relação. Eu estou desenhando ali, tá vendo? Estou desenhando o sentido de rotação de B. Então B vai ser no sentido anti-horário, tá legal? E C, como esse tipo de acoplamento inverte o sentido, C vai ser no sentido horário, tá beleza? Então já sei os sentidos, agora falta calcular as velocidades. Como a velocidade linear de A e de B é igual, por quê? Porque esse tipo de acoplamento aqui transmite a velocidade da borda de um para o outro. Então eu escrevi a velocidade linear de B é igual à velocidade linear de A. Só que a velocidade linear é a angular vezes o raio. Então eu escrevi desse jeito aqui. A gente fez isso no vídeo da aula. Tá legal? Só que a gente usou frequência e frequência vai dar a mesma coisa. A relação é a mesma. Ok? O que eu tenho aqui? Eu quero saber a velocidade angular de B. Eu tenho o raio de B, vale 2R. Eu tenho o raio de A, vale R. E eu tenho a velocidade angular de A, que vale 30. Substituindo, eu tenho isso aqui. Cortando R com R, tá legal? Cortei. Vou passar o 2 para o outro lado dividindo. Então isso vai dar 15 radianos por segundo. Então já sei a velocidade que B gira de maneira anti-horária. Tá legal? Vamos fazer agora de B para C. Tá? A mesma relação. Velocidade angular de C vezes o raio de C. Lembra que o raio de C vale 3R. Tá? Eu já conheço a velocidade angular de B, 15, e o raio B vale 2R. Então, o que eu tenho é essa relaçãozinha aí. Vou cortar raio com raio, tá? Cortei os dois, beleza? Então, isso vai dar 30 sobre 3, não sobre 2. Tá legal? Aqui é 3, tá bom? O 3 passa para cá dividindo, tá legal? É tão verdade que vai dar a resposta 10, ok? Então, ó, isso aqui não é um número 2, é um número 3, tá legal? Tira esse número 2 aqui e coloca o número 3. Ó. 15 vezes 2 dá 30. O 3 passa para o outro lado dividindo. Tá bom? Então aqui é 3, vai dar 10. Beleza? Conserta isso aí, valeu? Ó, uma partícula descreve uma circunferência de raio 2m. A posição angular da partícula é dada por a posição, né, θ, é igual a posição inicial 4 menos a velocidade inicial 2 vezes o tempo e a aceleração.
Só que essa aceleração já foi dividida por 2. Como é que eu sei disso? É só você lembrar da nossa equação, né, do movimento, ok? A aceleração foi dividida por 2 para dar 2. Então a nossa aceleração ela só pode ser o dobro de 2, o dobro desse número aqui. O dobro desse número é 4, tá legal? Então as perguntas são simples. O valor da posição angular inicial, por comparação, você vai encontrar 4 radianos, ok? B, a velocidade angular inicial, por comparação, você vai encontrar menos 2. E C, a aceleração angular, que não é 2. Porque esse 2 apareceu porque foi um número dividido por 2 que resultou nele. Então esse número aqui só pode ser a aceleração angular igual a 4. Porque se eu coloco 4 aqui, ó, 4 dividido por 2, vai dar esse 2 aqui em cima. Beleza? Essas foram fáceis, né? Vamos para o próximo, então. A figura mostra 3 engrenagens, E1, E2 e E3, fixas pelos seus centros de raio R1, R2 e R3, respectivamente. A relação entre os raios é a seguinte: R1 é igual a R3. Então, galera, o tempo de movimento de 1 vai ser igual ao tempo de movimento de 3. Mas, Fábio, no meio tem a engrenagem 2. Não tem importância. Ela vai transmitir a mesma velocidade linear lá para a engrenagem 3. Tá legal? Então, meus amigos, preste atenção. Tudo que for tempo diferente entre 1 e 3 está errado. Tá legal? O tempo 1 tem que ser igual ao tempo 3. Beleza? Então a gente já tem isso. Agora vamos analisar o sentido de rotação. Então eu tenho a engrenagem 1 girando horário, a engrenagem 2 vai girar anti-horário. Tá legal? Se a engrenagem 2 gira anti-horário, o engrenamento faz a engrenagem 3 girar ao contrário, girar horário. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem sentido, ele está perguntando aqui, ó, sendo T2 e T3 os períodos e engrenagem 2 e engrenagem 3, respectivamente, pode-se afirmar que as engrenagens vão girar de tal maneira que, bem, a gente já viu que não é o sentido contrário, é no mesmo sentido, né? Os dois giram de maneira horário, 1 e 3, tá legal? Tá legal? Aqui tá dizendo, ó, com 3 girando em sentido contrário? Não, né? Então, outro lugar que também está escrito isso é na letra B, tá legal? Bem, e outra coisa que a gente pode também é que os períodos não são iguais. O período de 1 e de 2 são iguais, tá? Mas o período de 3 é diferente, tá legal? O período de 1 e de 3 são iguais. Aqui é 3, tá tão pequenininho que eu não estou conseguindo ver. É 3, tá bom? Então, ó, o período da engrenagem é 1 e o período da engrenagem é 3, eles são iguais, tá legal? Diferente vai ser o período de 2, porque tem um raio maior. Demora mais para completar uma volta. Então a opção correta para a gente é a letra D. Tá legal? Posso continuar, né? Essa foi fácil também, né? Vamos para o próximo. 8. Um ponto material parte do repouso e se desloca sobre um plano horizontal em trajetória circular de 5 metros de raio. Então está num plano, ele gira numa circunferência de 5 metros de raio, com aceleração constante, em 10 segundos. O ponto material percorreu 100 metros. Ele quer calcular a velocidade angular do ponto material nesse instante. Então, em 10 segundos. Primeiro eu vou achar a aceleração. Então, encontrar a aceleração. Ele percorreu 100 metros, mesmo dando voltas, ele percorreu 100 metros, tá legal? E isso em 10 segundos. Então, apliquei na nossa equaçãozinha ali, ó. Variação de 100 metros a partir do repouso. Por isso que não tem V0 vezes T, tá legal? A aceleração eu vou encontrar durante 10 segundos, tá legal? Então, tem uma aceleração. Aqui vai dar 100, né? 10 ao quadrado de 100, que eu vou cortar com 100. Vai sobrar 1 de um lado, 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. 1 vezes 2 dá 2, tá legal? Então já achei a aceleração. Agora eu vou achar o quê? A velocidade a 10 segundos. Vamos calcular então a velocidade. Partiu do repouso, V0 vale 0, né? A aceleração já achei vale 2 no tempo de 10 segundos.
Então eu tenho 20 metros por segundo, ok? De velocidade. Bem, qual é a relação que a gente tem de velocidade com velocidade angular? A velocidade angular vezes o raio dá a velocidade linear. Ou seja, a velocidade angular é a velocidade linear dividido pelo raio. Então vou pegar 20 linear, vou dividir por 5, vou encontrar uma angular de 4 radianos por segundo, que é a mesma coisa que 4 radianos vezes segundo elevado a menos 1. Tá legal? Então, deu essa opção. Podemos ir para o próximo? Vamos lá para o próximo, então. Ó. Esse aí é chata pra caramba, cara. Mas vamos fazer. O tempo de revolução de um elétron mais interno em torno do núcleo mais pesado é de 10 elevado a menos 20 segundos. Então já tem o período, tá? Beleza. Isso é uma revolução, tá? Uma volta vale isso. Vou passar item por item, A, B, C, D e E, tá legal? Ele diz que em um dia tem 86.400 segundos. Eu peguei 24 horas, multipliquei por 3.600. Fiz uma regra de 3 para saber quantas voltas esse cara vai dar em um dia. Tá legal? Então, vai ser 86.400 dividido por 10 elevado a menos 20. Fazendo essa conta, eu vou encontrar 8,6 vezes 10 elevado a 24. Não é a letra A. A letra A colocou 86. Tá legal? Vou fazer esse mesmo passo para todos os itens. Então eu vou apertar um pouquinho o passo, tá bom? Ó, uma volta, 10 elevado a menos 20. X voltas, só que agora com um tempo de 2 horas, que diz letra B. Então tá aqui, ó. 2 horas, 7.200, tá? Resolvendo a regra de 3, eu vou ter 7,2 vezes 10 elevado a 23 volts. Então também não é a letra B, tá? Vamos fazer agora para 1 hora, 3.600 segundos. De novo a regra de 3. Então vai dar 3.600 dividido por 10 elevado a menos 20. 3,6 vezes 10 elevado a 23. Quando eu ando uma casinha, eu encontro 36, só que eu tenho que somar 1 à potência. Tem que subtrair, perdão, 1 à potência. Eu estou andando para o lado contrário, tá legal? Subtraindo 1 à potência, eu encontro 22. Opa, chegamos a uma opção. Será que tem outra opção correta? Vamos continuar a resolver. Agora eu peguei ali, ó, um mês. Peguei o valor de 24 horas, que foi um dia, e multipliquei por 30. Encontrei isso tudo de segundos num mês. De novo, a regra de 3, eu vou encontrar 26,628 vezes 10 elevado a 26 volts. Mesmo que eu ande, a resposta está 25, tá vendo lá? E a minha que eu encontrei aqui vai ser 2,6. Mesmo que eu ande como eu fiz em 1 hora, como eu fiz no exemplo anterior aqui, ó, eu não vou encontrar 25, eu vou encontrar 26, tá bom? Então também não pode ser essa opção, tá? E por fim, um ano. Eu peguei aqui um mês e multipliquei por 365 dias e dei uma arredondada boa, tá? Então em um ano, em segundos foi isso. Multiplicando cruzado, tá legal? A gente vai ter essa relação que também não bate com a letra E. O que sobrou pra gente realmente foi essa regrinha aqui, tá legal? Foi para 1 hora, ok? Beleza? Exercício chato, né? De física que é bom, não teve nada. Beleza, então. Vamos por último. Uma criança montada em um velocípede se desloca em trajetória retilínea com velocidade constante em relação ao chão. A roda dianteira descreve uma volta completa em 1 segundo. Então eu tenho um período. O meu período aí foi de 1 segundo. Ele dá uma volta em 1 segundo. O tempo de uma volta é o período. O raio da roda dianteira vale 24 centímetros e das rodas traseiras 16 centímetros. Pode-se afirmar que as rodas traseiras do velocípede completam uma volta em aproximadamente, ele esqueceu de colocar no exercício, que não ocorre o escorregamento. E eu não sei se o exercício do livro de vocês está desse jeito aqui, digitado desse jeito, tá? Porque eu já encontrei esse exercício digitado errado, sem essa barra de divisão. Tá legal? Eu não sei se o exercício da apostila de vocês está certinho assim.
tá? Com essa barra de divisão, tá bom? Se não tiver, você coloca, tá? Porque senão não dá para chegar na resposta, não. Bem, como a gente sabe, que a gente viu na matéria lá, que frequência vezes o raio da dianteira tem que ser igual à frequência da traseira vezes o raio da traseira, isso, claro, que não ocorre o escorregamento. E por que eu levei isso aqui em conta? Porque as rodas não deslizam, tá bom? Elas mantêm sempre preso ao chão. Então, o chão que vai transmitir a velocidade da dianteira para a traseira, ok? Se não ocorre deslizamento, a velocidade da dianteira linear é igual à velocidade da traseira linear. Então eu chego a essa conclusão aqui. Tá legal? O que eu sei? Eu sei o período da dianteira. Eu sei que frequência é o inverso do período. Então eu vou escrever essa mesma equação, só que em vez de escrever em função da frequência, eu vou escrever em função do período, que é o inverso. Tá legal? Eu já sei o período da dianteira, já sei os raios da dianteira e da traseira, foi só substituir. Manipulando, eu vou ter 16 sobre 24. Tá legal? 24 passa dividindo e o tempo da traseira passa multiplicando para o outro lado. Simplificando 16 sobre 24, eu vou ter 2 terços de segundo. Tá legal? Então deu a letra B. É isso aí, meus amigos. 10 exercícios. Vocês já se encontram com bastante exercícios de movimento circular, tá legal? Beleza? Um abraço a todos e até a próxima.